Boa noite. Vamos falar de fé mais uma vez? Todas as semanas eu divulgo um vídeo de 20 minutos para falar de fé. A maioria das pessoas gastam horas e horas no celular vendo mensaginha, piadinha, notícias de política, do mundão aí, né? E que agregam pouca coisa do ponto de vista de se tornar um melhor ser humano, né? Então, eu creio que vocês podem despender aí 15, 20 minutos nas coisas mais de ensinamento que nos fazem evoluir. E eu acho importante, né? E espero que o pessoal continue seguindo o canal, comentando, e assim a gente vai para frente. É o trabalho de perseverança, estamos na 9ª live, né? Começamos em janeiro, já estamos na 9ª live sem muito protagonismo, com muita humildade, sem querer fama, sem querer dinheiro, sem querer nada. Simplesmente a gente poder juntos refletir sobre alguns assuntos que podem fazer a gente como ser humano se engrandecer. Mais do que mais um número, mais um RG, mais um CPF nesse mundo aí, né? Cheio de injustiça, cheio de defeitos, como nós somos todos cheios de defeitos, mas nós podemos nos aperfeiçoar. Essa semana nós vamos falar sobre um personagem, e o tema da semana foi quem era o apóstolo chamado apóstolo amado. Quando eu anunciei que o tema era esse, para alguns amigos, vieram muitas respostas. A maioria falando que o apóstolo amado era Pedro. Algumas pessoas um pouco mais estudiosas falaram, não, é João, né? O João Evangelista. E na verdade é isso. O João Evangelista era considerado o apóstolo amado. E nós vamos falar sobre a vida dessa pessoa. Um homem, um ser humano, não é um santo, não é uma pessoa divina, é uma pessoa abençoada por Deus para seguir os caminhos de Jesus, dos ensinamentos, mas era um ser humano como todos os outros, né? Então, para começar a história de João Evangelista, a gente tem que começar com os primeiros apóstolos, que eram André e Pedro. André e Pedro, eles eram seguidores de João Batista. Quando eles viram o batismo de Jesus, João Batista disse a eles: esse é o Filho de Deus, é o Messias, é o Cordeiro de Deus que veio tirar os pecados do mundo. Esse é o cara. Então André e Pedro, que eram pescadores, começaram a seguir Jesus. Pedro vivia na cidade de Cafarnaum, né, que é no noroeste do mar da Galileia. Existia uma pessoa chamada Zebedeu e a sua mulher Salomé. Tinham 2 filhos. Um chamava Tiago e o outro chamava João. Eles eram pescadores, todos eles. Zebedeu era um pescador bem desenvolvido, era um cara de sucesso, etc. Tal. Tinha inclusive funcionários, né? E ele tinha esses 2 filhos, Tiago, o mais velho, e João, o mais novo. E eles foram seguir Jesus em algum momento, né? A história de João Batista, João Batista, para quem não sabe, era o apóstolo mais novo dos 12 apóstolos, era o mais novo. Ele começou a seguir Jesus em torno de 20 anos de idade, né? Jesus falou para eles, né, para Pedro, André, Tiago e João: se vocês me seguirem, vocês deixarão de ser pescadores, vão ser pescadores de homens, de almas. E aí eles passaram a seguir Jesus. João, o significado em hebreu é Yohana, significa Deus
é gracioso. Esse é o significado do nome João, né? Johanna. João Evangelista, irmão de Tiago Maior, que era o mais velho, ele seguiu Jesus e ele é um dos principais apóstolos. Quando a gente olha, os 3 apóstolos que seguiram Jesus na maioria dos eventos de Jesus Cristo são Tiago, João e Pedro. Os 3 praticamente estavam em todos os eventos. A transfiguração de Jesus, na beira do Vale do Apocalipse, na ceia, eles estavam, e na crucificação, e em Getsemane, quando Jesus foi preso. Então, João participou praticamente de todos os eventos de Jesus. Uma outra curiosidade é que ele era um dos poucos apóstolos que não eram casados, ele era solteiro. Ele era solteiro. E ele seguiu Jesus. E seguia Jesus de uma forma muito forte. Ele via em Jesus uma figura divina. Então, se a gente desenvolver um pouquinho sobre os evangelhos, de João, Mateus, Lucas e Marcos, a gente vai ver que a descrição, a leitura, a narrativa de João sobre Jesus Cristo é uma narrativa divina, de um ser divino, não de um ser humano. Se vocês estão assistindo aquela série que está passando The Chosen, por exemplo, vocês vão ver uma figura de Jesus muito humana, menos divina, muito humana. Talvez seja um viés mais de uma descrição de Lucas e de Mateus, né? Muito mais. Mas João tinha uma visão de que tudo que Jesus fazia, tanto os milagres quanto as mensagens, era de alguma coisa extraordinária e divina. Aquele ser não era um ser somente humano, era um ser muito desenvolvido, muito superior, além de qualquer entendimento para a época. Então, João tinha essa visão, né? Agora, João, qual era a personalidade de João? João, irmão de Tiago. Jesus os chamava de irmãos trovão. A personalidade de João não era um cara calmo, não era um cara tranquilo. A gente, quando escuta de João na igreja, tal, é aquele velhinho bonzinho, bacaninha. Não. Ele tinha uma personalidade forte, às vezes agressivo, às vezes intransigente. Tem passagem na Bíblia, quando Jesus estava numa pequena cidade samaritana e foi recusado de hospedar lá, João fala para Cristo e fala: vamos orar para dar um trovão aqui e matar todo mundo. Dar um raio aqui e matar todo mundo. Então, João tinha uma personalidade muito forte, agressiva, partidarista, né? Existe uma passagem na Bíblia que uma pessoa não seguidora de Cristo fez um milagre, curou uma pessoa doente. E João ficou meio revoltado. Ele falou: pô, mas se esse cara não é nosso seguidor, não está com a gente, como que ele consegue fazer isso? E ele foi repreendido por Jesus, né? Porque o que mais importante é a fé, como nós falamos aqui no nosso canal. Então, João seguiu Jesus por todos os anos, em todos os seus eventos, né? Os mais difíceis de todos, né? Getsemane, no Monte das Oliveiras, né? E João estava lá presente. Uma outra coisa muito interessante é apenas João estava na crucificação de Jesus, segundo os relatos. Somente ele. E os demais? E os outros apóstolos? E João estava lá o tempo todo, porque ele via em Jesus uma figura divina, que aquilo que estava acontecendo era um desígnio superior de Deus para a história da civilização. Ele tinha esse entendimento, né? Também a gente assiste também filmes, né? Eu assisto muito aquele filme Jesus de Nazaré, né? Acho que desde criança até a minha mulher, meu filho brincam comigo que toda sexta-feira santa eu assisto o mesmo filme 50 vezes, né?
E no filme, Jesus fala para João. Tá João e Maria, Jesus está morrendo, e ele fala para João: filho, eis sua mãe. E ele fala para Maria: mãe, eis o seu filho. A partir daí, João cuidou de Maria. Ele cuidou de Maria. Ele foi o responsável para cuidar de Maria até os seus últimos tempos, seus últimos minutos de vida. Ele levou ela embora e cuidou de Maria. A igreja primitiva, em seguida, a igreja criou-se a igreja primitiva. Então a gente tem ali Paulo e Pedro, criam lá 7 igrejas primitivas, e João fica no segundo plano nessa história. Né? Os outros eram mais combatentes, mais desbravadores. João era mais um teólogo, ele tinha uma visibilidade de pouco diferente. E as 7 igrejas foram criadas. Mas João ficou na Ásia Menor e cuidou muito da igreja de Éfesos, da cidade de Éfesos. E ele divulgou muito o cristianismo na cidade de Éfesos. E viveu muito tempo lá. Né? Ele amadureceu muito, pois todas essas passagens, tanto de Jesus como do primeiro século do cristianismo, ele se tornou uma outra pessoa. Aquele cara agressivo, combatente, que discutia tudo, que às vezes pedia até privilégio, né? Ele e Tiago pediam, Jesus, arruma um lugar especial para nós aqui e tal. Ele se amadureceu, ele amadureceu como pessoa, como ser humano, e entendeu o seu papel, e entregou sua vida para o cristianismo. O problema é que o imperador Domiciano, no ano 81 a.C., a 96 a.C., ele mandou prender João. Foi exilado, porque era uma perseguição enorme. Né? Você sabe que foram 300 anos de perseguição, mas no primeiro século, a perseguição começava a nascer de uma forma muito forte, e então João foi exilado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos ela fica no mar Egeu, ali é aquele mar próximo à Grécia ali, né? Um pouco para baixo, a ilha de Patmos. E ele ficou preso por muito tempo. Vale mais uma reflexão. A solidão da prisão, do cárcere, o fez refletir muito sobre a vida, sobre tudo que ele passou. E o fez crescer mais ainda. Né? Então ele ficou preso muito tempo na ilha de Patmos. Ele escreveu a obra de João, é incrível, é das maiores do Novo Testamento de Cristo. Ele escreveu um Evangelho de João, escreveu 3 epístolas. O que é epístolas? São cartas direcionadas às igrejas, né? Das igrejas primitivas. Escreveu 3 epístolas e escreveu o livro do Apocalipse, que nós vamos falar em seguida, que é um livro extremamente metafórico, complexo. E ele escreveu tudo isso. Todos os livros que ele escreveu, de João, a palavra que mais aparece se chama amor. Ele fala do amor a Jesus Cristo, o amor à igreja e o amor ao próximo. Então, é o evangelho que mais fala de amor, é o evangelho de João. Inclusive, em muitas passagens, Jesus falava, aquele que é o meu amado. Né? Ele, teoricamente, é uma hipótese, alguns estudos dizem isso, que ele se dirigia a João, que era o mais amoroso, que mais entendeu a divindade de Jesus Cristo, foi João.
Então ele era realmente o apóstolo amado. João é solto pelo imperador Marcos Nerva. Ele é solto e volta a Éfeso. Ele volta de novo para aquela cidade onde ele pregava, onde ele divulgava a história de Jesus, volta e continua seguindo o cristianismo, pregando a história de Jesus Cristo, a mensagem de Jesus. E ele fica lá. É incrível porque ele morre, ele era o mais novo dos apóstolos. E foi o único que não morreu martirizado. Todos os outros morreram martirizados por seguir o cristianismo. Pedro até pediu para ser crucificado de ponta cabeça, que ele não merecia morrer igual a Cristo. Todos eles. O primeiro apóstolo que morreu foi o seu irmão. O irmão de João foi Tiago, o maior, foi o primeiro a ser martirizado. E João não morreu martirizado. Ele morreu com alta idade, uma idade avançadíssima. Inclusive, conta-se na tradição da igreja que João, mesmo velho, sem poder andar, ele era carregado e levado à igreja para levar a mensagem. A mensagem é a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Então, João, até o seu último minuto, ele entregou a sua vida pela fé. Ele não desistiu em nenhum momento. O livro de Apocalipse, que a gente chama de... O que é o livro do Apocalipse? É um livro que foi escrito que fala sobre o final dos tempos. O fim dos tempos. Quando o mundo vai terminar, a civilização humana vai acabar. É um livro extremamente complexo. Existem cursos de 2 anos, né? Muitas hipóteses de interpretação. É extremamente complexo o livro. É chamado de escatologia, o estudo do fim. Na verdade, a escatologia é o estudo do fim dos tempos. É um livro extremamente complexo, difícil de ser lido, difícil de ser interpretado. E é um dos livros que foi agregado no Novo Testamento e que tem uma complexidade absurda. Talvez um dia seja tema para nosso debate aqui, mas eu considero isso um desafio absurdo, porque em 20 minutos nós não vamos falar sobre escatologia, né? É um negócio muito difícil. Né? Mas a mensagem que fica na escatologia é que haverá um tempo. Assim como houve um início, haverá um fim. Né? E a mensagem prega vários significados, várias mensagens ali de o que vai acontecer com cada pessoa, né? E ele vende muito que aqueles que têm fé serão aqueles que vão ser arrebatados, né? Para o bem de Deus. Aí eu pergunto, será que nós temos uma fé inabalável como João? É uma pergunta para a gente finalizar a nossa live de hoje. Que passou por tudo que passou, viu tudo que viu, foi exilado anos e anos numa ilha, ficou isolado, solitário, voltou e continuou a pregar. Voltou e continuou na sua missão, escreveu o que escreveu, fez o que fez. Eu pergunto, será que nós somos capazes? Se a gente não é capaz de assistir uma live de 20 minutos e ficar vendo um videozinho na internet, será que nós somos capazes? Né? O mundo está cada vez mais difícil, né? Eu não sou contra a internet nem nada. Eu acho que as pessoas têm que... A comunicação é muito importante hoje, né? A informação, né? Hoje está massificada a informação. Só tem que tomar cuidado com o tipo de informação. Mas será que a gente gasta um pouquinho do nosso tempo na fé? Então temos que fazer uma reflexão. E aí, o que eu quero deixar como um ensinamento para mim e para vocês que estão assistindo a live,
é a seguinte mensagem: tomara que a gente amadureça como João, que a gente aprenda o amor a Cristo, o amor à igreja e o amor ao próximo. Se nós buscarmos isso, nós nos tornaremos seres humanos melhores. Graça e paz, até a próxima semana.